Eita, 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 é hoje. É hoje, é agora. Eu, Braga News, aqui fala, seu comunicador, no sabadão da reflexão política da Bahia, região metropolitana. Meus amados irmãos, nós temos um ilustre convidado aqui, cidadão de Ponto Novo, ex-Caldeirão Grande. A cidade foi emancipada. É Hélio Ferreira, essa figura impoluta, esse cara sindicalista, vereador, lutador, batalhador, guerreiro. 30 anos de PCdoB, terceiro mandato como vereador e presidente do sindicato dos rodoviários. Não é pouca coisa não, irmão. É musculatura espiritual, material, política, socioeconômica muito grande. Hélio Ferreira, bom dia! Bom dia a toda a bancada, bom dia a todos os ouvintes, deixar aqui um abraço forte e aqui agradecer pelo convite, de estar aqui dando minha contribuição nesse bom debate, que a gente faz, e parabenizar os meios de comunicação, você, toda a bancada aqui, que leva essa mensagem para as pessoas, leva essa mensagem a gente poder estar falando o que a gente pensa, o que a gente propõe, como que a gente vai melhorar a vida das pessoas. Rapaz, a bancada é peso pesado. Pois é. Ao meu lado está meu amigo e irmão Carluxo, secretário por 4 mandatos aqui em Lauro de Freitas, e um secretário que não deixou mágoa, que não deixou mancha, diante da sua lisura e de sua capacidade, se deu bem em toda a secretaria e fez o bem ao povo de Lauro de Freitas. Também, mandatos de vereador também. Carluxo, o seu bom dia, Hélio Ferreira, e seja bem-vindo aqui nessa bancada. Bom dia, vereador. Bom dia, Carluxo. Ilustre Hélio Ferreira, militante ativo aí do PCdoB, sindicalista. Bom dia ao nosso querido também Braga News. Agradecer exatamente a presença do nosso presidente dos sindicatos rodoviários. Estamos aqui para contribuir com essa entrevista, Eu acho que o nosso convidado é o expert na área, sindical. Eu também, já fui sindicalista, já passei lá pelo Sindiquímica, Sindicato dos Químicos e Petroleiros, Fizemos aquela unificação com os petroleiros, com o Sindipetro. Não deu certo, depois de 3 anos, cada um foi para o seu canto, para a sua luta mais específica. Mas nós sabemos exatamente que, como estávamos falando, são posições difíceis, como você estava dizendo, o vereador, diga assim, é a linha de frente da política com a população. Os municípios onde as populações vivem, o povo vive, é a gente que teve a oportunidade de passar por mandato de vereador e sabemos exatamente como as coisas funcionam. Seja bem-vindo aqui a esse espaço e parabenizar também o nosso Braga News pelo convite feito a você, que realmente tem muito a contribuir nesta área, tanto social como vereador, como na área do transporte, a gente sabe, do nosso estado, dificuldade de transporte. E você luta aí pela tarifa zero, não é isso? Um dos nossos projetos. Um dos seus projetos é a tarifa zero. Mas vamos lá, Braga. O convidado é sobre, diga assim, a sua... Agora, vem cá, rapaz. Vamos começar esse negócio direito aqui. Vamos desembolar esse angu aqui. Que minha avó dizia que debaixo do angu tem caroço. Como é que você, de uma cidade pequena, pacata, vem para a capital? Eu não sei se foi lá que começou a sua vida de luta, de combate, de embate. Como é que começa essa história, Porque é algo que realmente a gente fica curioso para saber. Nada disso, Braga, foi planejado. Eu sou de uma família humilde, sou uma pessoa humilde. Eu, desde 12 anos de idade que eu trabalho, para ajudar a minha mãe a criar meus irmãos. Eu trabalhava em fazendas, no interior não tinha água encanada, eu botava água para uma pessoa que tinha um jegue, tinha os carotes. Meu Deus do céu. E dali eu tinha a obrigação de encher 3 tonéis de água para dono. Que era na época do barril de água, No dia. Amarrado na cangalha do jegue. Meu pai era aguadeiro lá no interior de Muritiba também. Era na cangaia do jegue. Cangaia do jegue. Lá tinha uns ganchos, era amarrado, A gente botava os ganchos, às vezes eu tinha que embalar
na água para poder conseguir botar em cima, né? Botava o jegue dentro da água, embalava na água para poder cortar, porque eu era assim, rapaz, bem magrinho e um carote daquele com 20 litros de água, né? Barriga. E às vezes era pesado para me pegar, mas era o dia todo ali botando água. Eu tinha essa obrigação de encher os 3 tonéis do dono e depois eu ia botar para as pessoas. Eu ganhava mais botando depois para as pessoas do que para o dono, né? O dono me pagava por semana. E dali eu não tinha folga, eu andava 5 quilômetros para ir buscar o jegue na fazenda do dono, né? E voltava de tarde, no final da tarde, para ir levar o jegue de volta. E ali, final de semana, eu não folgava. Eu ia armar as barracas da feira, né, no sábado, era até meia-noite armando barraca. No outro dia, no domingo, eu ia ilustrar sapatos. Desarmar. Engraxate. Engraxate. Meu pai também foi engraxate. E no final da tarde eu ia desarmar as barracas e guardar as barracas. Eu e o dono das barracas, né? A gente fazia todo esse trabalho. E nesse momento também teve um momento sertão, né? Tem muita seca, né? Teve um momento que não tinha serviço. Antes da questão da água, eu fui cortar sisal, porque lá era uma região cisaleira, né? E as pessoas, para poder fazer a feira, iam cortar sisal. Sisal no campo é um dos piores trabalhos que tem. Eu considero o sisal e a cana um dos piores trabalhos que tem do campo, né? Cortar sisal e cortar cana. Ainda hoje tem marcas daqui dos cortes de sisal, as facas, tem que ser muita gente parecendo na região de Valente. As mutilações também. As mutilações, naquela região de Valente, muita gente mutilada. Porque não tinha proteção nos motores, então muita gente ali, porque ali sim, o cara tem que ter muita prática, sem enrolar aqui na mão. E a folha. Entendeu? O cara tem que pegar de um jeito que não enrola. Eu não fazia essa parte de servar porque eu era criança, então eu fazia a parte de cortar. Isso. E minha mãe carregava. Mas eu cortava em torno de 100 kg de sisal por dia. Então ele era bom na faca. Então assim, só que para você cortar, você entra num pé de sisal, muitas vezes muito mato, né? E muito espinho. Os espinhos dele, assim, você corre aquelas fitas de sangue na perna. É perigoso, perigoso. Então assim, você passar por isso. E de lá eu vim, um amigo meu, até chama mesmo, o nome dele também, foi em Ponto Novo buscar, né, minha querida Ponto Novo, né, 37 anos fez agora em fevereiro, de emancipação. E ele foi lá buscar 2 pessoas para vender cafezinho, e ele também vendia cafezinho. Então, a dona aqui, que era também de lá de Ponto Novo, a dona da casa, né, que tinha vários cafezeiros. Então eu vim para aqui vender cafezinho para ela, com 15 anos de idade, né. E aí daí, vendendo um cafezinho, depois passei a vender para mim, o próprio cafezinho. Quando eu completei a maioridade, eu comecei a trabalhar na indústria. Na indústria onde eu vendia cafezinho, né? Naquela época, um emprego muito bom. Era ali no Grupo Jato Macedo, tinha um salário nível de polo. Só do moinho ali, né? E ali, só que naquela época que Collor subiu em 91, Collor tomou, né, bloqueou o dinheiro de todo mundo. Sequestrou o dinheiro de todo mundo. E ali entrou numa quebradeira, estourou uma onda de greve, porque a inflação era mais de 100% no mês. Então, naquele momento ali, congelou os salários e a gente perdeu aquela inflação do mês todo. É como se você ganhasse 10 mil e passasse a ganhar 5. É isso, né? Além da inflação que você passasse um dia sem ir no mercado, você já comprava tudo com 100% mais caro. Estourou uma onda de greve e o Moinho foi dessas greves. Foi penalizado. E ali foi um dos líderes ali da greve. E aí foi todos os grevistas demitidos após a greve. Conseguimos a vitória, né? Conseguimos o aumento, né, de 84% na época. E conseguimos a estabilidade de 3 meses, mas a empresa tomou decisão por demissão. Mas como é que tu se envolve nesse negócio? Acho que é do sangue. Tu veio vender cafezinho, tu empregou, não foi para a empresa, estoura aquele problema do sequestro do dinheiro das pessoas. Exato. E aí tu aparece no sindicato. Eu quero saber essa entrada, essa penetração nesse meio sindical. Eu acho que vem assim é uma coisa Você inesperada. acha que a venda do cafezinho lhe mudou, lhe ajudou eu acho a entender? Que tem algo que lhe move, assim, naturalmente, né? Teve um movimento, aí teve ainda assim, depois da demissão, eu fui vender cachorro-quente ali no Largo do Tanque. Né? No momento que surgiu o cachorro-quente, eu vendia bastante cachorro-quente. Cachorro-quente as pessoas começaram a fazer em casa, e aí não deu
não estava dando mais, eu comecei a fazer teste de empresas de ônibus. E aí fiz teste na Algum Já, fiz teste na Liberdade. A Liberdade não me quis na época, disse que meu salário do Moinho era muito alto. E aí fiz na Campo Grande. A Campo Grande me chamou. Liberdade é Lival Figueiredo? Não, eu não... Não, acho que não lembro do nome. E aí a Campo Grande me chamou. E aí eu comecei a trabalhar na Campo Grande. E aí de lá Campo Grande comecei a fazer a militância nas CIPAs. Aí entrei no PCdoB, comecei a militar. Tudo começa pela CIPA. Pela CIPAs. E aí comecei a militar no PCdoB, através da corrente sindical classista, que era uma tendência da época da CUT, hoje é CTB. E dali, né, nessa militância, depois me tornei sindicalista, em 2009, depois fui diretor de comunicação, fui um dos melhores diretores e dali me destaquei, me tornei tesoureiro, e logo em seguida me tornei presidente do sindicato, né, e daí comecei a entender que a gente deveria também participar por dentro do parlamento, porque tem uma voz no parlamento. Tem uma voz dentro do parlamento, né? Porque o parlamento é onde se decide muitas coisas. Então, é o combustível econômico da população. E aí, a primeira vez candidato, fui eleito, né, com mais de 8 mil votos. E ninguém acreditava, ninguém achava, mas fui eleito. Naquela época, 8 mil votos. 8 mil. Voto. Quase 8.500 votos. Bem, Hélio, a pergunta sempre aos nossos entrevistados, parece que já é uma coisa rotineira, né? Clichê. Como começou, não é verdade? E na realidade, nós que somos da esquerda, nós começamos sempre nessa militância, diga assim, vinda da necessidade, das dificuldades que passamos, né? Você é um cara que vai para a esquerda, entra exatamente em toda a luta, tem uma história, diga assim, de sofrimento no seu interior, trabalhando desde criança com muita dificuldade no CISAL, né, e outras áreas, né, como ser relator. É algo interessante, né? E essa é a luta dos diga-se, militantes da esquerda. A diferença da esquerda e da direita, né? A direita exatamente herda dos seus pais, dos seus familiares, as suas heranças, né? As suas empresas, e se coloca numa posição contrária por não conhecer a luta do povo. E nós que somos, diga assim, pessoas sofridas, né? Eu também fui sapateiro lá no Nordeste de Amaralina. Minha mãe alugou a casinha que a gente tinha, pequenininha, lá na Vila Massa, aquela região ali, aquela subida, né? Imagina, já era mais valorizado que o Nordeste estava começando para sobrar dinheiro para a gente comer. Alugou lá, fomos para o Nordeste. E lá no Nordeste foi também, diga assim, sapateiro. Trabalhei com o seu Nafim, né? Engraxando sapatos, aquela coisa toda. Depois nós fomos, diga assim, para frente de mercado, pegar uma mercadoriazinha para levar para alguém. E a luta exatamente de nós que somos nossa da esquerda é exatamente essa, né? Nós entramos na militância justamente para melhorar as condições de vida do trabalhador. Se nós perguntarmos, e sempre que perguntamos a alguém da direita como começou, ele vai dizer que realmente quase sempre é herança de pais, é de pai para filho. A esquerda é exatamente o contrário, é a militância, é a luta, é a necessidade de melhorar a condição, né? E na medida que você se enfronha no mundo do trabalho, você vai percebendo que você precisa verdadeiramente... E as né? dores e as necessidades. Claro, né? você precisa exatamente estar militando. A CIPA é um dos caminhos, nem sempre é a CIPA, mas a CIPA é um dos caminhos importantíssimos para que você possa já fazer a defesa. E dali, claro, né, é o movimento sindical mesmo. E como você colocou muito claramente, né, a luta sindical ela tem limitações, porque ela defende uma classe, mas você sabe que o sofrimento é de toda a sociedade. Aí você já parte da luta sindical para a luta política, porque você quer ampliar o horizonte das suas defesas, né, do seu trabalho. Né? Parabéns, amigo, eu acho que somos assim mesmo, né, o movimento é assim, o sindicalismo é assim, os, diga assim, parlamentares da esquerda vieram desse sofrimento. E a nossa causa é exatamente essa. Parabéns aí pela sua história belíssima. Eu também quero dar os parabéns pela sua análise, né, sua avaliação sobre esquerda e direita, que muita gente não compreende. Isso é perfeito. Né? E além dessa questão da esquerda e direita, a direita, além de ter patrimônios, né, riquezas, de heranças, ela se preocupa muito em acumular riquezas. Né? E a gente não, a gente se preocupa em dividir.
A gente não se preocupa em acumulação de riqueza, a gente se preocupa em dividir, né? Que é o projeto que a gente, o projeto nacional que a gente discute, que é ampliar os programas sociais, né? É dividir aquilo que o país produz de uma forma mais justa para toda a população, para você evitar a miséria dentro do país, né? Essa compreensão que é preciso, né? A gente ter dentro da sociedade, né? Dessa compreensão, qual é o papel de cada um nesse caminho, né? Nesse caminho de direita e esquerda. É extremamente importante para a gente compreender, para fazer esse debate, né? Porque as pessoas não sejam enganadas, não sejam iludidas. Porque nessa hora aparece muita ilusão, né? Somente nas horas da eleição, aparece muito discurso de ilusão com as pessoas, iludindo as pessoas, né? Para um projeto que não é daquelas pessoas, né? Que não é das pessoas mais pobres, dos trabalhadores, dos que mais precisam. É um projeto de acúmulo de riqueza para os ricos. Eu digo para você o seguinte, Hélio, tanto eu como o Braga, nós somos evangélicos. Eu sou evangélico, o Braga é evangélico. E a gente percebe, inclusive, a bolha... Meio doido mais, né? A gente percebe, inclusive, a bolha em que vive, diga assim, parte da sociedade brasileira, né? Onde exatamente a boa comunicação não chega a eles. Há uma pregação de pastores, inclusive orientando determinados meios de comunicações, que são aqueles que os orienta exatamente para as práticas, diga assim, da acumulação do capital, da riqueza, a teoria, diga assim, da prosperidade. Eu acho que todos nós queremos ser prósperos, né? Sim, sim. Isso não, a esquerda... eu vi uma entrevista, inclusive, de Flávio Dino, com uns repórteres aí, onde os caras simplesmente, uma das mulheres perguntaram, né? Não vou dizer o nome dela, até para não dar publicidade para ela. Ela dizia o seguinte, mas o senhor está com um iPhone, né, marca tal e tudo mais. Ele, sim, a tecnologia é algo maravilhoso, mas eu quero ela para todos, né? Eu sou comunista, eu sou socialista. O socialismo ele não quer dividir a pobreza, não, ele quer dividir a riqueza. Nós queremos dividir o que o país produz, o que o país tem, para que todos tenham, certo? E, infelizmente, não se compreende. Há pastores onde, diga-se, igrejas, que a maioria dos seus membros recebe Bolsa Família, mas o pastor está falando contra a Bolsa Família. Mas quando aquele pobrezinho recebe aquilo ali, estou falando da igreja porque hoje é o que está militando muito na direita aí, insuflando, diga assim, insuflando à direita exatamente as pessoas em alguns procedimentos. E eu tenho propriedade para falar porque eu sou de dentro. E aí você percebe o seguinte, irmão, mas quando aquela pessoa recebe exatamente o Bolsa Família, ele vai lá e dá seu dízimozinho, dá sua ofertazinha, não percebendo exatamente que aquilo ali, porque a Bíblia diz, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e dirá bem. Então acha-se que aquele versículo a pessoa tem que trabalhar e tudo mais, mas ele trabalha, ele já produz, ele dá alguma coisa para o país. Infelizmente ele tem a necessidade de ter essa proteção social do que vem de todo o país, porque o que vem do país é do povo, né? O que nós produzimos ele é coletivo, as riquezas da terra, as riquezas do campo, as riquezas, elas devem ser exatamente partilhadas, e infelizmente alguns na sua bolha fazem com que a gente tenha muita dificuldade de levar a mensagem de que o socialismo... E outra coisa, Cristo foi um grande socialista, né? Então eu gosto muito de trazer para esse campo, porque eu quero falar com esse campo, eu quero falar com a direita, né? O nosso campo, a gente falar só para a gente, né, Hélio? A gente já sabe os nossos conceitos, o nosso povo já conhece exatamente o propósito exatamente do socialismo, da divisão das riquezas, da divisão do trabalho, da participação coletiva nos bens que devem ser coletivos realmente. Mas nós, para falarmos com a direita, nós temos que, inclusive, né, inverter um pouquinho o nosso discurso, ao invés de falar sempre para a gente, falar para eles, porque são eles que precisam ser conquistados para esse grande projeto, né, que é o projeto da igualdade social, do respeito pelas pessoas, pelos seres humanos, né? Cada um, o próprio Evangelho diz, não julgueis para não ser julgado, o juízo pertence a Deus, e, no entanto, a gente tem tanta discriminação, tanto ódio, tanta maldade das pessoas estar se odiando, e fazendo com que, diga assim, haja esse momento tão difícil, né? Você tocou numa situação importante, né? As pessoas distorcem realmente o pensamento, muita gente distorce o pensamento de Jesus, né? Porque Jesus, como você falou, ele nunca defendeu o acúmulo de riquezas, né?
Pelo contrário, defendia a divisão da igualdade. A Bíblia diz, maior, a Bíblia diz, não podeis ajuntar tesouro aonde a traça pode comer. Você tem que ajuntar o tesouro lá em cima, não aqui. Então, assim, a gente olha, né, lá a caminhada, né, ele foi totalmente contra isso, né, que a gente vê hoje. Então, assim, esse acúmulo. Então, você vê uma pessoa chegando a R$1 trilhão no mundo. O que a pessoa vai fazer com R$1 trilhão? Né? A pessoa nunca vai conseguir gastar R$1 trilhão. Então, assim, outros têm bilhões. A pessoa faz com bilhões. É dinheiro para muitas gerações. Para que essa acumulação gigantesca dessa forma de riquezas, de patrimônio, de dinheiro, de acúmulo, onde tem milhões de pessoas passando necessidade, passando miséria. Então, essa coisa que a gente precisa combater, essa desigualdade, entendeu? É de ser próximo, né? É todo mundo ser próximo. A gente quer ser próximo, a gente quer ter uma vida confortável, né? Mas essa vida seja para todo mundo, né? Não só para meia dúzia de pessoas. Né? Mas, Hélio, veja bem, nós estamos aqui nessa bancada com um cinzaleiro aguadeiro. E um sapateiro. 2 sapateiros. Carpinteiro, marceneiro e um sapateiro. 2. O que eu quero chamar a atenção nessa conjuntura é que esse aguadeiro não ficou sendo aguadeiro, esse cinzaleiro não ficou sendo cinzaleiro, esse sapateiro não ficou sendo sapateiro e esse marceneiro não ficou sendo marceneiro. Profissões maravilhosas, né, Hélio? Eu acho que se ficássemos também, a gente estava produzindo socialmente. Mas aí você vai ter que entender, meu amigo, minha linha de raciocínio. Eu um marceneiro carpinteiro, tudo bem. Ele era um aguadeiro cinzaleiro. Ia ficar carregando água no lumbo do burro até hoje, não ia. Entendeu? Até porque já tem água. A indústria, o sapato acabou o sapateiro, que era liceu de arte e ofício, onde você fazia sapato. Você não faz sapato mais para ninguém, nem conserta, não tem nem de consertar. E eu não tenho mais onde fazer marcenaria ou carpintaria, que hoje tudo é aglomerado, tudo agora é pré-moldado, tudo é tudo isso aí. Então acabou para todo mundo. Qual a minha vertente? Você foi pro polo, ser operador, certo? Você sindicalista, você foi ser motorista, não é isso? Você hoje é do sindicato e é empresário e é vereador. Eu estou dizendo isso, Carlos, é porque não podemos cair no ostracismo do comodismo. Que essas pessoas que estão ouvindo a gente aqui entendam que há uma missão de crescimento. Né? O meu diretor ali está dizendo que é para a gente ir para a pauta. E agora eu quero saber de você, Hélio, quero saber de você como se desenvolve o seu mandato político e que negócio é esse de tarifa zero, velho. Me explica esse negócio que eu quero entender. Olha, nosso mandato é um mandato popular, é um mandato que governa ouvindo as pessoas, né? E é um mandato dos trabalhadores e das comunidades. É um mandato que tem contribuído muito com a cidade. Nós já transformamos de vários projetos de lei encaminhados, já transformamos 3 projetos em lei, que são projetos para que os advogados tenham acesso às repartições públicas, para os saques de alvará e outros documentos, tal, que isso beneficia também os trabalhadores, que são processos de maioria de trabalhadores. Fizemos um projeto da prioridade de vacinação para os trabalhadores de transporte, né, que são importantes. Uma categoria essencial, mas não tinha essa prioridade na política de vacinação. Imagine o cara no volante, recebendo todo tipo de pessoas e o cara não está vacinado. E agora a gente conseguimos, ontem mesmo foi sancionado o projeto de valorização do trio elétrico como patrimônio cultural da humanidade. Né? Teve um projeto muito importante que foi vetado, né, que foi um projeto para que as pessoas obesas não entrassem pela porta de embarque, para evitar ficar preso na catraca. Esse projeto foi tramitado, foi votado no plenário da Câmara, mas foi vetado. Na época, né, foi vetado esse projeto, que era extremamente importante para as pessoas.
não passar por esses constrangimentos, né, dentro dos veículos, dentro do veículo, né. E nós vimos fazendo um debate importante dentro da Câmara sobre a questão da tarifa zero. Agora Sim. Também, além da tarifa zero, apresentei também um projeto agora do fim da jornada 6x1, que eu acho também que é desumano hoje você folgar apenas um dia por semana. Né? E isso, o trabalhador, ele não tem tempo de fazer nada, ele já folga cansado. Né? Ele já sai de folga cansado. Mas a tarifa zero, eu acho que é um dos projetos que quando eu apresentei, muita gente disse até que eu estava maluco, que isso era impossível, que não ia ser possível. Você quer esse doido aí, mano? Quer esse maluco aí? E hoje a gente já vê, assim, claramente que é possível. Então você já tem, no Brasil, quase 150 cidades que praticam tarifa zero. E em alguns lugares, triplicou o número de passageiros. Então eu acho que o grande medo hoje dos prefeitos de grandes e médias cidades... metrópoles. É que a tarifa zero vai aumentar a grande quantidade de passageiros. E isso, aumentando a quantidade de passageiros, vai aumentar o custo do sistema. Né? Mas o sistema como está hoje, eu acho que ele está perto já de ser bancário com tarifa zero. Você tem uma situação, por exemplo, de Salvador, que só se você usar a lei do Vale Transporte, só aí você já arrecada mais de 700 milhões. O custo do transporte é 1 bilhão por ano. Então, o ano passado, Salvador deu 205 milhões de subsídio. Né? Então, se você bota esse número de 700 milhões de arrecadação sobre o próprio trabalhador, sobre os 6%, sim. E com mais 205 milhões de subsídio, você já vai para 900 e poucos milhões, você está perto de 100 bilhões. Se você coloca aí um valor para as pessoas que têm MEI, uma contribuição, né, ou qualquer outra situação, para os trabalhadores avulsos, então você já garante aí o transporte livre para toda a população. Então você não está distante de fazer a tarifa zero. Né? Falta vontade política de fazer a tarifa zero. Agora o grande medo dos prefeitos é que esse volume vai aumentar. Né, que vai aumentar. E aí tem que ter mobilidade, tem que haver mais expansão. Mas eu acho que aí, das vias, pelo do contrário, próprio transporte, né? Isso mesmo. Eu acho que vai ter que ter mais problema. carro. Não, mas aí é que tá. Aí resolve o problema da mobilidade, porque a partir do momento inibiação que você... dos carros pequenos não está na rua. Exatamente. A partir do momento que você praticar a tarifa zero e fazer corredores de ônibus exclusivos, né, você vai diminuir a quantidade de automóveis dentro da cidade. Por exemplo, Salvador tem hoje mais de 2 milhões de automóveis que entra e sai, né? com os automóveis que entram da região metropolitana. Então a cidade não tem condições, a cidade não foi planejada para isso. A cidade não suporta essa quantidade de automóveis circulando dentro da cidade. Então o que é que acontece? Os grandes congestionamentos. Os congestionamentos que acontecem, toda a população perde tempo. Você perde tempo de sair de casa e de retornar para casa. E o metrô entra com qual contribuição? O metrô dá uma contribuição, mas o metrô de Salvador, na minha ótica, não é um metrô que resolve o problema da mobilidade, porque ele não funciona sozinho. Aqui em Salvador é um dos poucos metrôs que realmente leva o passageiro até o seu destino final. O metrô é alimentado por outros modais de transporte que é o ônibus. Então, São Paulo também é assim. Só que... com uma comunidade melhor. Só que o metrô já dá essa ajuda também, porque tira mais carros de dentro das vias. Né? O VLT também já dá essa grande contribuição, que vai tirar também carros das vias. Sim. Precisa, e a tarifa zero, eu hoje visualizo ela possível, principalmente já que o governo Lula já mandou fazer um estudo, né, sobre a questão da tarifa zero, e eu acho que vindo de cima, né, de Brasília, né, através da presidência do Congresso Nacional, eu acho que aí se realmente implanta a tarifa zero em todas as grandes e médias cidades e vai corrigir um problema social, porque quando você tiver um transporte público, realmente público, porque hoje não é público... Você falava comigo isso em off, antes de entrar no ar. O transporte é privado, então você vai dar oportunidade às pessoas de ir cultuar a sua fé, né, de ir procurar um médico, cuidar da saúde, de fazer um exame, de tomar um curso profissionalizante, de estudar, de fazer uma faculdade, de fazer, de botar os filhos na escola. Até para o próprio lazer, né? O lazer. A cultura, né? Eu acho que exatamente. Facilita as pessoas mais procurar emprego,
né, ter o seu lazer, porque hoje as pessoas estão hoje presas dentro dos bairros. Ele é limitado ao vale transporte para ir e vir trabalhar. Isso. As pessoas estão presas dentro dos bairros sem poder sair para poder fazer as suas atividades que eu coloquei aqui de cultuar sua fé, de ter lazer, de ter acesso à saúde, de ter acesso à educação. Né? E além disso, quando você praticar a tarifa zero, por exemplo, digamos que Salvador pode chegar a um aumento de 40% de aumento de passageiros, você vai aumentar a arrecadação do município em 40%. Porque onde você tem circulação de pessoas, você tem consumo. Onde tem pessoas ali, a pessoa vai fazer um lanche, vai almoçar na rua, vai poder, vai gastar, vai poder... Você acredita que há um fato crescente na economia, até por conta de mão de obra que será mais cultuada e comercializada. Né? Você vai gerar mais empregos e você vai gerar mais arrecadação dentro do município. Então, a tarifa zero, os prefeitos que absorver essa ideia da tarifa zero, ela é uma ideia inteligentíssima, porque ela vai gerar, ela vai ter um retorno, vai se corrigir o problema social da população, dando acesso aos serviços públicos à população, e vai ter um retorno também através dos tributos que vai aumentar na arrecadação, porque vai gerar mais emprego para a população, vai gerar consumo com a população, com essa grande quantidade de pessoas que vai circular na cidade. Então, é uma ideia assim, inteligentíssima. Eu estou muito otimista, né, após essa indicação desse estudo, né, do governo federal, né, que a tarifa zero vai ser implantada. Então, eu estou assim, no dia que eu vi, eu fiz até um vídeo no dia, né, que eu vi a notícia, eu fiquei muito feliz. Eu disse, olha, ninguém acreditou quando eu apresentei e agora já estou vendo isso que é uma realidade. Pra você ter uma ideia, teve um lugar que aumentou 3 vezes mais o número de passageiros. Onde já se pratica, já existe alguma cidade que pratica a tarifa zero? Al-Qaeda, né, que no Brasil não. Grande, né? No Brasil não. Tem em várias cidades, tem quase 150 cidades no Brasil. Que já pratica a tarifa zero? Alarmante, bom. Bacana. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, deixa eu pulando. Veja bem, a jornada que é de 5 dias, é isso? A jornada de trabalho? Sim, que a luta é essa. A jornada de trabalho hoje a gente chama 6 por 1. O trabalhador trabalha 6 dias. Ele trabalha 6 dias, mas a luta é para implantar os 5 dias. É isso? A luta é acabar com essa jornada de 6 por 1. Pronto. O projeto inicial, que se discute pelo Congresso Nacional, é uma jornada de 4 por 3. Eu, pessoalmente, acredito que não fica 4 por 3, mas também acho que não vai ficar 6 por 1. Fica 5? Olha, se ficar 5 por 2, já é um avanço para os trabalhadores, né? Já é um avanço para os trabalhadores. Por que eu estou lhe falando isso? Eu estava vendo um empresário, e isso é coisa de empresário, que são os fascistas, pessoas que não têm sentimento, porque eu tenho conversado com alguns motoristas, você sabe disso, e quando eu vejo o ponto de observação dos motoristas, o cara que acorda, Carlos, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã ele acorda para sentar no volante. Inibiu a ação dos assaltos, até porque o dinheiro de plástico inibiu mais. Mas ele senta naquele volante, ele tem dentro daquele ônibus 8 pontos de observação. Hoje os ônibus têm 3 portas. Ele tem que olhar os retrovisores laterais, de um lado e do outro, a frente, o fundo, dentro do ônibus, a descida e a subida. Em 3 portas que ele tem que gerenciar, mais o volante e às vezes ainda tem que cobrar. Eu tenho conversado com seus colegas, eles têm me dito coisas da tensão, do nervosismo. E ainda entra algumas pessoas que agridem com palavrões, até agressões físicas. Então, é difícil para esse homem trabalhar essa jornada de 6 por 1. E é preciso ter muita sensibilidade para poder trabalhar essa coisa, porque os motoristas estão estressados. E o cara trabalha conduzindo vidas, responsabilidade de levar e de trazer. Ele é o combustível econômico que movimenta a cidade nos seus fatores. E aí, como é que fica isso? É justamente isso, Braga. Claro que o trabalhador do transporte são uma categoria das mais
assim, digamos que nós somos a categoria das mais estressadas do mundo, né? Eu acho que a gente só pede para controlador de voo, Carlos, segundo os relatos, né? A gente é a segunda maior, justamente por causa dessa tensão do trânsito, a tensão do cuidado. Você vê que agora a descida do passageiro é pela porta de desembarque, né? É pela porta do fundo. Sim. Então isso aumenta a tensão do motorista para poder ter aquele cuidado ali de não apertar uma pessoa na porta, né? Então são tudo essas coisas, e isso cria essas dificuldades para o motorista, além do trânsito que a gente tem com esse volume de automóvel dentro da cidade. Muitas pessoas tomam 15 aulas e vai para a rua dirigir, aprender a dirigir na rua. E tudo isso, a gente, se o motorista de ônibus não fosse bem preparado, você tinha muitos acidentes, né? E eu acredito que um dos conflitos... Menos acidentes, no caso, né? Temos muito menos acidentes. Muito menos, né? Se não for eles, porque os motoristas são os verdadeiros heróis, são preparadíssimos, né? Então, assim, porque ele passa por uma situação de preparo muito grande, né? Para poder chegar motorista, motorista de passageiros, né? nas grandes cidades. Então, eu acredito, e você ainda tem ali, você ainda tem a pressão das empresas, você ainda tem a pressão dos órgãos de controle, né? Que aperta a fiscalização, né? Você tem quando algum fiscal incompreensivo que multa de qualquer forma, né? Por qualquer coisa. Você tem uma ideia, nós temos uma situação ali no Hospital Sara, naquele ponto, o fiscal muda porque o cara parou atrás do ônibus e depois multa porque o cara parou na frente. A gente já fez até alguns movimentos ali. Mas eu acredito que uma das coisas também que provoca esses conflitos é justamente a questão do pagamento da tarifa. Você tem uma tarifa cara e uma população, né, que ganha, serviço, né, ganha per capita baixo e muitos desempregados. Então, e esses que trabalham não têm transporte para poder sair para fazer outra coisa que não seja ir para o trabalho e voltar para casa. Então, isso começa a ter atrito, porque às vezes a pessoa precisa sair, às vezes precisa... Né? Então, cria atritos ali de alguma situação que corre essas coisas de agressão verbal e às vezes até física aos trabalhadores rodoviários. Então, é o seguinte, a tarifa zero ia diminuir muito isso aí, né? E além disso, a tarifa zero, Carlos, ela... Só um pouquinho, fica à vontade, fica à vontade. Ela, além de corrigir esse problema social, ela ia proteger vidas, né? A tarifa zero ela ia ajudar a proteger o meio ambiente da cidade, ela vai ajudar a diminuir os acidentes, então ela vai proteger vida, porque ela vai diminuir mortes, ela vai diminuir lesões, né? Porque vai diminuir a quantidade de acidentes. Ela vai proteger o meio ambiente, porque vai diminuir a emissão de gases, porque vai diminuir a quantidade de carros dentro da cidade, né? Aí você vai ter um ônibus elétrico, você vai, né? Então você vai proteger o meio ambiente, proteger a vida, proteger as pessoas e corrigir o problema social e dar oportunidade às pessoas de ir e vir para fazer as suas, para ter acesso aos serviços públicos. Maravilha, Braga. Eu entendo o seguinte, que Como é que está, meu diretor? Um projeto extremamente Tá fechado? pensado, onde a contribuição social ela é extraordinária, né? Você traz exatamente a questão, você vê, nossa sociedade é uma sociedade corrida, estressada. Os motoristas, claro, né, assim como outras profissões, mas você traz que é a segunda de maior estresse, né, pelos dados, pelos estudos já feitos, e você percebe o seguinte, o povo, né, a sociedade, com sua dificuldade de pagar a tarifa, muitas vezes correndo para o emprego, está ali exatamente cheio de pensamentos negativos, e encontra um cara lá na frente que ele vai descarregar isso, que é exatamente quem está prestando um excelente serviço para ele, que está conduzindo exatamente dentro da cidade, mas não há essa forma de reconhecimento, né? E você percebe que você traz também toda uma conjectura, toda, diga assim, uma contribuição que essa tarifa zero trará, diga assim, para a sociedade. Você fala na questão da emissão de gases. Hoje, no momento, né, os estudos estão aí, né, que a gente precisa exatamente diminuir a emissão de gases. Há uma vaidade em todos querer carro. Carro hoje é uma necessidade realmente, mas há aqueles que, para ir na padaria, está usando carro. Né? Para ir na padaria, está usando carro. E isso
faz com que as cidades elas fiquem, diga assim, bastante um conglomerado de carros muito grande. Eu acho que a tarifa zero realmente ela resolve muito. Mas me fale, economicamente, vamos falar economicamente, sabemos que o Estado tem sim possibilidades para isso, você falando um pouco mais. Mas o que é que eles têm dito sobre isso? O que é que os prefeitos têm falado sobre isso? O que é que eles colocam, quais são as dificuldades colocadas pelos prefeitos para que esse projeto de tão ampla, diga assim, possibilidades sociais não seja aceito e aprovado com mais facilidade? A questão das prefeituras, o que eu percebo em algumas posições é a questão financeira. Que eles acusam que é impagável, né? O sistema, esse valor de R$1 bilhão. Mas eu acho que não é só isso, porque você tem os caminhos de resolver essa questão financeira, como eu já coloquei aqui. Eu acho que é vontade política mesmo. Eu acho que falta vontade política mesmo. Mas eu não acho inteligente. Eu acho que se fosse mais inteligente, o prefeito que fazer isso, ele ganha também politicamente. Porque ele vai ficar na história como ele garantiu esse direito para as pessoas. Falta ter essa visão, né, social, né? Mas nós temos muita gente da política, como você foi também, né, político, e nós temos muita gente da política que não pensa no social, né? Não pensa em cuidar das pessoas e dessas pessoas, né? Então, porque assim, quando você vai aumentar em 40%, você vai aumentar 40% do atendimento na saúde, do acesso à educação, do lazer. Então isso também vai ter que botar mais funcionários lá na área da saúde, mais nessa área da educação, né, para atender as pessoas. Então, só que isso é uma obrigação de gestão de cada prefeito, atender as pessoas, né, dar acesso às pessoas ao serviço da cidade. Só que hoje você tem essa grande quantidade de pessoas, que eu acredito que é mais de 30%, que está excluída dos serviços porque não tem acesso ao serviço público. Então, isso é lamentável, né? Eu só queria fazer um registro que, além da tarifa zero, é um projeto que está tramitando na Câmara de Salvador, né? E já em vários municípios do Brasil, inclusive no Congresso Nacional, está se tramitando. Eu apresentei também um outro projeto ligado a esse projeto, que é o projeto do agente de bordo. Né? Qual é a ideia? É garantir a segunda pessoa dentro do ônibus para não tirar o cobrador. Né? Então, assim, isso vai fazer com que tenha ali o cobrador com essa pessoa dentro do ônibus com os mesmos salários e benefícios do cobrador, para ajudar o motorista a operar o elevador para o deficiente, porque imagine um motorista ter que manejar do volante, né, um ônibus em uma ladeira cheia de gente para descer. Então você precisa de ter uma segunda pessoa ali para auxiliar um idoso, para auxiliar o motorista na descida do passageiro pela porta, na porta traseira, para auxiliar ali a gestante. Então, é necessário ter uma segunda pessoa dentro do ônibus, e essa pessoa seria aí o cobrador, e você não perderia o posto de trabalho do cobrador, com todos os direitos, né, que tem hoje o cobrador. Então, eu tive esse cuidado também de apresentar. Além disso, Braga e Gaúcho, e toda... Cristina Cleito, que é nosso operador de áudio ali. Sim, nós estamos falando de corrigir um problema social e dar oportunidade às pessoas de usar o serviço da cidade, né? Dar o direito de ir e vir, que está sendo cessado, que é um direito constitucional, né? Que está sendo cessado para mais de 30% das pessoas. Aí, para nós, aqui falando com o Ibilo agora, né? Para nós, trabalhadores rodoviários, ia gerar uma série de oportunidades. Porque se você aumenta 40% da frota, você ia aumentar 40% de mão de obra. Você ia dar oportunidade para as pessoas que querem ser motorista, ser promovido, quer ser mecânico, quer ser eletricista, quer ser bombeiro. Então você ia ter mão de obra e ia aproveitar essas pessoas que já estão dentro, que querem. Você tem uma grande quantidade de gente hoje que quer ser motorista, quer cobrador e está preparado para ser motorista. Então tem outros que querem ser outras funções. Então você ia ter também essa oportunidade. Então, esse projeto da Tarifa Zero assim, é fantástico, ele abrange tudo isso que a gente discutiu aqui. E o projeto do agente de bordo é um projeto que eu tive esse cuidado também para poder garantir aí o segunda pessoa e os postos de trabalho dos cobradores. Como diz meu amigo Batatinha, acabou o milho, acabou a pipoca. Mandar um abraço aqui para o Uziel, que se eu não mandei esse abraço para ele vai. Então, com as considerações finais,
meu amigo Carluxo, né? Vou fechar com você. Hélio, graças a Deus, nos fortaleceu com essa musculatura muito importante. Eu vou dizer o seguinte, entrevista maravilhosa, vamos fechar com Hélio, né? Ele já fez, mas deixa ele deixar um abraço dele aqui para os eleitores dele, porque ele também tem eleitores aqui em Lauro de Freitas. Agradecer, Hélio, a sua presença aqui, eu acho que foi extremamente esclarecedora. É pena que o tempo, né, já passou, que a gente não percebeu. Né? Nós não percebemos exatamente o tempo, o pessoal já está ali nos orientando a finalizar, né? Mas parabéns e conclamar todos vocês, né? Vamos lutar pela tarifa zero, é algo que traz benefício para toda a sociedade. Tarifa zero já, viu? Então está na hora da sociedade se movimentar, apoiar o projeto, pressionar exatamente as autoridades, aos seus vereadores também, mesmo aqueles que não votaram em Hélio lá em Salvador, porque isso vai servir, não é só para Salvador, começa Salvador, vem para Lauro de Freitas, vai se ampliar para os municípios e é algo poderoso, é algo grande. Então, gente, vamos na luta aí juntamente com o nosso vereador Hélio Ferreira, PCdoB de Salvador, 3º mandato, lutando pela tarifa zero, assim como outros projetos que foram apresentados por ele. Vamos acompanhar o mandato do companheiro e ajudá-lo, porque são pessoas assim que nós precisamos para nos representar. Obrigado, Hélio, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Braga, Cristina, Cleito, nosso conselheiro tutelar dele. Cleito é xará do meu filho, meu filho é Cleito também. Assim, é um debate muito bom, né? Agradecer, você falou aqui que eu fui ter voto aqui, eu tive mais de 200 votos aqui para deputado, eu estou o primeiro suplente do deputado do PCdoB nessa legislatura. Eu acredito que eu não fui eleito porque o partido federalizou, mas foi necessário federalizar para poder a gente não cair na questão da cláusula de barreiras, então isso também ajudou a gente nesse sentido, né? Então a questão nacional está maior do que a estadual ou individual, né? Então isso a gente tem que ter essa consciência. Mas a minha votação, eu tenho certeza que se não tivesse federalizado, eu tinha me eleito o deputado, porque eu tinha mais de 30 mil votos para deputado. Foi uma boa votação. Às vezes eu fico olhando na Fonte Nova, assim, o estado cheio. Poxa, mais da metade, minha votação é mais da metade desse estádio aqui, né? Mas isso é gratificante, né? E estar aqui fazendo esse debate, né? É muito importante. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes, para todos os rodoviários, para todos os meus eleitores, toda a população, né, de Lauro de Freitas, da região metropolitana, de Salvador, e da minha linda e querida amada Ponta-Novense, que fez 37 anos de emancipação esse mês agora de fevereiro, né? A gente teve lá uma festa maravilhosa, teve uma festa cívica, teve uma corrida, né? Eu participei lá dessa corrida, né, com muito prazer. Mandar um abraço para o ex-prefeito, Dr. Thiago, que fez uma boa gestão, uma revolução de gestão lá em Porto Valor, e hoje, né, a doutora Fabiana, que é a prefeita, né? Então, um abraço para todos, e um abraço para todos os meus companheiros aí dessa amada cidade, essa nova cidade de 37 anos, né? Pronto, gente, vamos embora! Você vem aqui, né? Mandar um abraço ali para o Wilson, né? Que é o presidente do Luciana, tá mais fácil. Luciana, está mais fácil trazer aqui o vereador Hélio Ferreira de Salvador do que você, Luciana. Você também já está convidada. Viu? Luciana é nossa... Tavares. Luciana é a guerreira. Militante guerreira, né? O Wilson também, um camarada, gente boa. Meu amigo Wilson, né? Você vê uma pessoa alegre, fantástica, né? Deixar um abraço aqui também para a minha deputada Lídice da Mata, né? Não posso deixar de falar sempre o nome dessa extraordinária mulher, né? Lídice é uma extraordinária mulher e uma excelente deputada, né? Uma excelente deputada, que tem dando sua contribuição importantíssima dentro do Congresso Nacional. O negócio tá tão bom, meu querido. Desliga aí, meu querido, porque senão Jesus Cristo. Coisa boa assim mesmo. Valeu, pessoal.